Avança na Câmara projeto que obriga prefeito eleito a cumprir promessas de campanha que seriam transformadas em metas de governo. A proposta altera a lei orgânica do município, espécie de Constituição de Joinville. O autor da proposta, vereador Jaime Schroeder, do PDT, acredita que a mudança daria mais poder à população para fiscalizar o executivo. No Brasil, 42 municípios têm o plano de metas. Florianópolis já tem este plano de metas. Aqui com a gente também já está ao nosso lado o vereador Jaime Schroeder. Bom dia, vereador. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Clube. Bacana estar aqui para conversar com essa população bacana de Joinville. Seja muito bem-vindo, vereador. Olha, também que vai participar por telefone, direto de Florianópolis, o deputado Patrício Destro. E você pode participar do nosso programa também pelo 34330279, 34330279. Algumas cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis já possuem a lei. O projeto obriga a prestação de contas por parte do Executivo. A emenda à Lei Orgânica de Joinville também estabelece indicadores de desempenho pelos quais a população poderá acompanhar o andamento das ações do Executivo Municipal. Você também pode participar conosco agora pelo WhatsApp aqui da nossa Rádio Clube. 8810-0574, 8810-0574. Você é nosso convidado para ficar até às 10 horas da manhã na Rádio Família, a rádio querida do Norte Catarinense, a rádio de Santa Catarina, do Brasil, a Rádio Clube. Olha, é um projeto e, além disso, uma proposta que vai trazer ao eleitor mais segurança, porque, vereador, bom dia. Hoje, em campanha, a gente vê muitos políticos prometendo e não cumprindo. E aí o povo fica indignado, porque lembra que na campanha o político tal chegou e prometeu, não, eu prometo que vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí, nesse período, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Aos 45 do segundo tempo, o político resolve fazer alguma coisa porque quer se reeleger. Com essa proposta, isso pode acabar? Seja muito bem-vindo mais uma vez, o vereador simpático, o vereador Jaime Schroeder. Obrigado, Eduardo. Adilson, que bom estar aqui com vocês. Na verdade, é isso que a gente imagina com esse projeto. A gente precisa dar ferramentas para a população cobrar exatamente do político que fez a promessa, né, de maneira eficaz. Não adianta esses instrumentos que nós temos hoje, né, que de 4 em 4 meses o prefeito, ou no caso os seus secretários, vão até a Câmara de Vereadores e falam lá do cumprimento das metas fiscais. Ou seja, olha, arrecadamos tanto, investimos tanto na saúde ou na educação, enfim, por setores, né? Esses números, eles são frios. Eles são números que a maioria da população não tem a mínima condição de entender, de compreender. Nós esperamos que, fazendo um plano de metas, criam-se números mais fáceis para a população acompanhar. Olha, na campanha o candidato a prefeito prometeu melhorar a saúde. Ok. Melhorar a saúde como? Ah, vou construir 6 postos de saúde novos, vou implantar mais 10 equipes de estratégia de saúde da família, vou colocar no Hospital São José uma ala sei lá, alguma especialidade, né? Pediatria, por exemplo. Então, essas metas, elas são fáceis de acompanhar. Fez, não fez, a população vai ter um instrumento para efetivamente avaliar se aquele político que foi eleito cumpriu com as suas promessas de campanha. Até porque essas promessas são promessas físicas, né? Onde aí a pessoa pode ver se realmente ele fez ou não fez, né? Exatamente. O que acontece hoje? Muita coisa se promete durante a campanha, né? Se promete o céu e depois se entrega lá o purgatório, né?
A alegação qual que é? A arrecadação não deu, a prefeitura estava endividada, a prefeitura não tinha condições de fazer as licitações a tempo. Poxa, o candidato que se apresenta, ele tem que, no mínimo, conhecer a estrutura da prefeitura, as condições econômicas da nossa cidade e prometer o que é factível. Porque é nessa ilusão que muita gente se engana e se desilude da classe política como um todo. E eu não digo aqui também que todo político que se apresenta aí à população está enganando a população nas suas promessas. O que acontece muito também na administração pública, viu, Edson, é que a gestão, ela é difícil. A cidade tem muitas demandas. O cobertor é pequeno, como diz a população. Cobre a cabeça, fica os pés de fora. Cobre os pés, passa frio na parte de cima. E isso faz com que muitas vezes a gestão seja aquela gestão de 60 dias. Vamos tentar resolver o mais urgente. Está doendo aqui, corre lá, atende aquilo ali. E assim vai passando o tempo. Vai passando um ano, vai passando 2 anos, acabou a gestão e não se fez aquilo que efetivamente havia a proposta de ser feita durante a campanha. Esse plano de metas ele também ajuda ao governo. Ele vai organizar o governo. As pessoas vão começar a gerir a sua secretaria, os secretários, os gerentes contratados ali pelo prefeito, vão ter uma meta a ser alcançada. Então, isso também ajuda a própria administração pública a se planejar, a entender que o mandato dura 4 anos, talvez 5 agora com essa reforma política, e que eles têm esse prazo para cumprir com aquilo que foi prometido na campanha e dar foco para a administração. Vereador, a lei, normalmente é imposta para coibir práticas do cotidiano. Em Joinville, os candidatos a prefeito vendem sonhos difíceis de realizar? Olha, eu entendo que sim, muitos sonhos difíceis de serem realizados foram prometidos. E a gente pode citar aqui obras grandes, como uma ponte ligando a Ademar Garcia, com o Boa Vista. Nós podemos ter aí 300 quilômetros de asfalto, é um projeto que já vem ao longo dos historicamente anos. A gente sabe que a cidade tem 600 quilômetros de ruas sem pavimentação. Prometer pavimentar metade da cidade são promessas complicadas de serem cumpridas. Então quem promete esse tipo de coisa tem que estar ciente de que isso também vai exigir um esforço muito, muito grande para cumprir essa meta. Mas ao mesmo tempo, vereador, é tão fácil, digamos assim, entre aspas, a facilidade, mas de Florianópolis, por exemplo, por ser capital talvez, conseguir esses recursos para fazer grandes obras vultosas. Por que Joinville não consegue, o prefeito não tem poder político? O que acontece? Aí é a estrutura tributária brasileira, onde tudo acontece no município, a riqueza é gerada no município e essa riqueza é mandada para as instâncias superiores, governo federal, governo estadual, e aí os prefeitos têm que ficar passando chapéu, lá em Brasília, lá em Florianópolis, para tentar trazer os recursos aqui para a nossa cidade. Mas não é papel apenas dos prefeitos, não. Eu quero dizer para vocês que a representação da cidade nessas instâncias, os deputados federais e os deputados estaduais, tem um papel fundamental nesse quesito. Mas o tamanho do chapéu de Florianópolis não é o mesmo tamanho do de Joinville? Já que estamos falando da maior cidade do estado, a terceira do país, Então, como é que isso se explica? O povo quer saber, vereador. Explica, na minha concepção, pela pouca representatividade da nossa cidade nessas esferas. Em Florianópolis, nós poderíamos ter pelo menos mais 3 deputados eleitos pela nossa cidade. Isso dá um peso diferente na Assembleia Legislativa. Joinville precisa de representação política numerosa e forte, eficaz, eficiente. Também em Brasília a mesma coisa. Fazendo uma continha aqui de padeiro, só somando aí as verbas de subvenção social que os deputados estaduais têm, as rúbricas orçamentárias que os deputados federais têm para direcionar para suas bases eleitorais, a falta de mais 2, 3 deputados estaduais e mais um federal gera milhões de prejuízos para a cidade.
Dinheiro que poderia ter vindo para Joinville vai para Chapecó, São Miguel do Oeste, Criciúma, Araranguá, Blumenau, Rio do Sul, mas não veio para a nossa cidade, mesmo sendo a maior cidade do estado. O peso político, ele tem que ser proporcional ao tamanho da cidade. E é onde a gente acaba, né, às vezes, ficando aquém, né, nessa redistribuição das verbas, dos recursos que foram gerados pela riqueza da própria cidade. E a população precisa acordar também, vereador, porque quem coloca essas pessoas no poder, quem tem a grande força no estado, é a população da região norte. Então, na hora que está ali aos 40 do segundo tempo, vem aqui o candidato a governador do estado, ele vem aqui para a região, ele consegue muitos votos. É aqui que ele se salva. É verdade. Eu tenho uma pesquisa que há uns tempos atrás eu tive contato com essa pesquisa e eu fiquei impressionado porque uma agência muito importante de São Paulo veio fazer uma pesquisa aqui no estado de Santa Catarina. Aliás, é uma pesquisa que eles fazem no Brasil todo, mas aqui vamos falar, logicamente, sobre o nosso estado, a Santa e Bela Catarina. É que eles procuram ver na região onde tem mais o povo fácil de se iludir. Então fizeram uma pesquisa na região norte, na região sul, na região leste, na região oeste do estado de Santa Catarina. Vamos aqui abordar a região norte. A região norte foi tida como aonde aqui, nesse local, existem pessoas mais fáceis de se iludir. Traduzindo, por gentileza, ouçam bem, não estou querendo aqui zoar com o ouvinte, ofender o meu querido ouvinte. Não, aqui nós estamos com um programa, o Clube das 9, onde nós vamos refletir temas importantes e também, se possível, despertar o ouvinte e o eleitor joinvilense e aqueles que estão nos ouvindo. Resumindo, essa pesquisa diz, aqui nesta região tem muito trouxa. É exatamente isso. Dentro desse contexto, trouxeram essa pesquisa para Joinville. Tá ok, Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul e Zona Oeste. A zona onde mais, a região da cidade onde mais foi verificado que existe um povo fácil de se iludir, são os meus queridos amigos, grandes ouvintes da Rádio Clube, é a Zona Sul de Joinville. Região fácil onde as pessoas são fáceis de se iludir. Então, vale aí o alerta a você, meu querido ouvinte, que está ligado e mora na Zona Sul de Joinville, como eu moro no bairro Floresta, ficar atento a esse tipo de pesquisa e dar um basta. Não, eu não quero mais ser trouxa. Quando o senhor vereador disse sobre que agora com esse plano o povo vai poder fiscalizar melhor, eu concordo plenamente com o senhor. Mas aí eu pergunto, como candidato, a pessoa se apresenta para ser candidato, por exemplo, o prefeito da cidade, ele não sabe que a situação do município, da prefeitura, do Caixa, não dá para fazer aquilo que ele está prometendo? Pois é, eis aí a questão que a gente quer que o povo tenha mais clareza. Tá? Porque prometer para iludir o povo é justamente o que leva a essa descrença na classe política. Eu quero aprofundar um pouquinho a tua fala agora, Eduardo. Quando você disse que a Zona Sul, ela se iludiu. E de fato se iludiu. Você foi testemunha, mora lá na região do Floresta, de uma candidata do sul do estado que tinha um monte de placas, né? Candidata a deputada estadual, tinha um monte de placas na Zona Sul da cidade, que fazia parecer que ela era da região, ou pelo menos da região ou do município. Essa mulher, ela é de Criciúma. E ela levou, efetivamente, muitos votos de Joinville. Né? E agora, quando a gente está preocupado com a saúde, com a segurança, né? Vamos apelar para ela, vamos lá em Criciúma conversar com ela, ou buscar essa ajuda lá em Florianópolis. O eleitor, ele precisa de um instrumento para saber quem é quem. Ele precisa realmente acompanhar. Nós tivemos uma abstenção muito grande na eleição do ano passado, né? Que se considerarmos brancos, nulos, e aqueles que nem sequer foram votar, nós chegamos perto de 40% do eleitorado do Joinville. Isso é muita coisa. Porque as pessoas pensam assim, votar em quem? Em quem que eu vou acreditar? Eu estou descrente da política, só prometem e depois não cumprem. Então, para poder ter instrumentos de começar a separar joio de trigo, como diz a Bíblia, a gente precisa desse tipo de sistemática que nós propusemos agora através de um projeto de lei. Ou seja, clareza nas coisas, prestação de conta, transparência, que é o termo
né, da vez. E isso nós pretendemos com esse projeto, para que o povo saiba efetivamente separar, né, quem realmente trabalha daqueles que só prometem. A participação do nosso ouvinte da Rádio Clube. Bom dia, amigos. Essa lei já deveria estar em prática, pois teríamos o Hospital São José igual ao Dona Helena, como foi prometido pelo prefeito. Não tem nome, só tem o número aqui, mas obrigado pela sua participação e sempre que você participar aqui pelo nosso WhatsApp, por gentileza, deixe o seu nome. O número do WhatsApp é o 88100574 e o 34330279 é o telefone onde você pode ligar e participar no ar, e já tem ouvinte na linha. Eu vou pedir aos ouvintes que participam pelo telefone que sejam assim breves, por nosso tempo é muito curto, mas claro, a sua participação também é a mais importante. Bom dia, Reinaldo Paulista, do Ademar Garcia, participando com a gente aqui no Clube das 9. Bom dia a todos aí, rádio ouvintes, bom dia, vereador Schroeder, bom dia a todos aí, vocês condutores desse novo momento da cidade de Joinville, que é refletir, que é a gente tentar buscar o que é de melhor para o coletivo e não para o umbigo de ninguém, né? Eu gostaria de fazer uma reflexão em relação a essa questão, promete e não cumpre. Todos os joinvilenses, na época da campanha, receberam um plano 15, a qual inclusive eu tenho ele em mãos aqui. Aí eu pergunto, depois você faz uma avaliação, depois que eu sair, há duas assinaturas. A assinatura do Udo Deller, como prefeito, seria no caso candidato nesse momento, e Rodrigo Coelho. Pergunto, essas assinaturas não valem? Essas assinaturas não valem mais nada? Quer dizer, aí as pessoas, como vocês falam, e aí eu quero aproveitar aqui, viu, vereador, pelo baita projeto que Vossa Excelência encaminhou, que acho que está, como se diria, mais do que na hora de a gente fazer esse debate, que quem promete que não cumprir tem que ir para a cadeia ou perder o cargo, um dos dois. Porque não pode mais prometer 300 quilômetros de asfalto, né? Falaram aí que o Zona não fala, mas aqui no Ademar Garcia nós brigamos, viu, Eduardo? Aqui a coisa pega. Aqui nós vamos cobrar agora em junho da Sama a iluminação de um parque que foi inaugurado e que não tinha iluminação. E toda a estrutura que foi colocada deficiente, nós vamos pedir para melhorar, porque não pode inaugurar as coisas e 3 meses depois simplesmente ter buraco. Se você pegar aqui no nosso campo, a trave que eles colocaram é uma vergonha, é uma trave que se alguém bater lá, quebra. Ok. Quer dizer, então, eu só queria deixar uma reflexão assim, ó. Nós não podemos mais deixar de não falar. Está aqui, o plano 15 está aí, não prometeu e não cumpriu. Prometeu e cumpriu. Esta é a avaliação. Tem assinatura. Ok. Fica aí a avaliação para vocês. Ok, Reinaldo Paulista. Bom dia a todos aí. Obrigado. Obrigado pela sua audiência. Um abraço a todos os amigos do Ademar Garcia. São 9h22. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com o Clube das 9. Só quero deixar uma pergunta no ar ao vereador. Vereador, nós estamos agora no momento